Muito obrigada aos presentes da banca, todo mundo que topou aí participar, tanto da qualificação, né, quanto também aqui dessa defesa. O título da minha tese é Alinhamento de Atores em Ecossistemas de Inovação Orquestrados por Parques Tecnológicos, proposta de um Boundary Object para o BHTech. E quando a gente pensa no ecossistema de inovação, ele é uma meta-organização composta por um conjunto de atores independentes, mas interdependentes limitados por complementariedades. E por essa característica de serem atores autônomos que não têm mecanismos de governança formais fortes entre eles e também que dependem um dos outros, a gente tem então a necessidade de alinhamento entre atores para a orquestração desse ecossistema. E aí, quando eu falo aqui alinhamento, não seria um consenso entre esses atores, mas a compatibilização dinâmica de aspectos cognitivos, afetivos e volitivos. Então, cognitivo com a disposição para cooperar, afetivo com a disposição para cooperar, inclusive com a confiança interorganizacional, e volitivo com a convergência de objetivos. Então, o que acontece é que a literatura de orquestração do ecossistema ela tende a pressupor uma pré-determinação da estrutura de alinhamento, como que o orquestrador ele conseguisse planejar claramente qual que seria a proposta de valor do ecossistema, as atividades necessárias para essa proposta de valor ser efetivada, e então os atores necessários para realizar essas atividades. Isso decorre de um viés da literatura de ecossistemas baseados em plataformas digitais, no qual esse orquestrador normalmente é uma empresa forte, poderosa, e é uma empresa também que tem ali o seu domínio de conhecimento muito focado nessa proposta de valor que ele quer, né, executar. Quando a gente tem ecossistemas que eles têm uma maior indeterminação dessa proposta de valor e dessa estrutura de alinhamento, é necessário a gente compreender como que o orquestrador ele pode apoiar esse processo de alinhamento, principalmente na fase de emergência do ecossistema. Parques tecnológicos são, então, um caso emblemático de ecossistemas que têm aí essa estrutura de alinhamento que precisa ser construída e negociada com o tempo, um maior nível de indeterminação dessa proposta de valor. E quando a gente vai para a literatura de parques, a gente observa uma evolução histórica do papel de parques de gestores de infraestrutura imobiliária para a sua atuação como orquestradores de ecossistema de inovação, principalmente na promoção da interação entre atores da hélice tríplice, então com forte heterogeneidade e com atores ali que têm realmente interesses muito distintos. O parque, então, como orquestrador, ele é responsável pela articulação de conhecimento tácito, multidisciplinar e intersetorial, que é um desafio de gestão para essas instituições. E pensando, então, nessas lacunas da literatura de ecossistemas e parques, a gente tem na literatura de ecossistemas uma ausência de instrumentos operacionais de alinhamento que traz fortes pressupostos de ecossistemas estruturados, e a gente tem na literatura de parques uma predominância de análise do nível macro, então de políticas públicas, métricas de desempenho, impacto de estar no parque para empresas residentes, com um menor foco na coordenação organizacional do parque em si como instituição. Então, dadas essas lacunas, a pergunta de pesquisa que essa tese visa endereçar é como um parque tecnológico, enquanto orquestrador de ecossistema emergente, que é um ecossistema, então, que ainda não tem essa estrutura de alinhamento estruturada, pode apoiar o processo de alinhamento entre os atores participantes do ecossistema. Então, a gente vai para a literatura de Boundary Objects como uma base promissora para responder essa pergunta de pesquisa. A literatura de Boundary Objects vem da sociologia e foi desenvolvida exatamente para entender como que atores heterogêneos conseguiam cooperar por meio do uso de artefatos compartilhados, apesar deles terem visões de mundo, objetivos e práticas distintas. E a definição de um Boundary Object é um artefato ou um objeto compartilhável que mediam a colaboração entre diferentes comunidades de prática, sendo comunidades de prática coletivos que compartilham um domínio de atuação e constroem conhecimento e identidade deles
como parte dessa interação contínua dentro da comunidade de prática. Um exemplo que eu gosto de trazer é de um projeto arquitetônico, então ali a gente tem diferentes comunidades de práticas que se relacionam, tem governo interessado com a conformidade da obra, a gente tem os donos interessados ali em vislumbrar como que vai ser morar naquela residência, a equipe de eletricista, de bombeiro hidráulico, e esses objetos, então, esse objeto, como o projeto arquitetônico, ele é plástico para se adaptar às necessidades locais. Então, cada um desses grupos consegue ver ali seu interesse e focar em determinadas partes e aspectos desse objeto, mas, ao mesmo tempo, o objeto como um todo, ele é robusto para manter uma identidade comum e, inclusive, uma coerência. Então, a gente não pode ter aí um cano passando no meio da viga. Então, o projeto ele deixa também essas dependências, interdependências, né, entre comunidades de prática claras, para que no final se tenha aí uma negociação e uma mediação. Hello, everyone. How are you? Então, como objetivo geral, é o desenvolvimento de um Boundary Object que apoie o parque tecnológico enquanto orquestrador de um ecossistema de inovação na condução de processos de alinhamento entre atores. E aí a gente tem 3 objetivos específicos também, cada um pouco mais relacionado com uma das literaturas mobilizadas. O primeiro, examinar os princípios de orquestração mobilizados em ecossistemas emergentes, então entender o que é esse fenômeno, né, de ecossistema de inovação, como que a literatura fala que eles são orquestrados e principalmente como que seria essa orquestração no início do ecossistema, né, quando ele ainda não tem essa estrutura estabilizada, ou quando ela está se estabilizando, que é ali em ecossistemas emergentes. A segunda é analisar as ações gerenciais e serviços associados à função orquestradora de parques, então aqui na perspectiva de parques, como intermediários de inovação e como orquestradores de ecossistemas de inovação, e quais então seriam esses serviços e ações que eles deveriam executar para cumprir essas funções. E o terceiro, identificar aspectos empíricos que caracterizam ferramentas visuais enquanto boundary objects. Então, a literatura de boundary objects, muito por vir, né, da sociologia, ela costuma focar em um objeto e como que ele atuou em um determinado contexto como mediador ali entre comunidade e prática. Então, como se fosse uma interpretação ex post de artefatos emergentes. E a gente busca, então, identificar nessa literatura requisitos, então, para a gente construir e desenvolver ferramentas visuais que atuem, então, como boundary objects. Na metodologia, a gente adota a Action Design Research, que é um híbrido entre a Action Research e a Design Science Research. Ambas, né, a Action Research e a Design Science, elas trazem um foco prático, mas elas têm ontologias diferentes, até por isso justifica a utilização de uma metodologia híbrida que já é validada pela literatura. O foco da Action Research é principalmente mudança social, enquanto a Design Science Research tem um foco na construção do artefato. E a Action Design Research é a coevolução do artefato e o contexto, tendo como resultado artefatos e princípios de design. A Design Science Research também traz princípios de design, mas nela os princípios de design vêm principalmente da teoria, então são predominantemente ex ante, e o contexto atua então como campo de teste. Já na Action Design Research, os princípios de design, eles emergem durante o processo, são parte constitutiva, né, do design, a participação no contexto, e então existe uma coprodução de teoria e a prática. Então, os princípios de design, a Action Design Research, elas são resultado final da metodologia. E aqui estão as etapas, né, da Action Design Research. Primeiramente, a gente tem a formulação do problema, que a pesquisa começa com um problema real e relevante. O artefato precisa estar fundamentado na teoria. A segunda etapa é o desenvolvimento, intervenção e avaliação com o artefato e o contexto. Eles se transformam mutuamente, pesquisador e participantes constroem junto, e o artefato é avaliado enquanto ele está sendo utilizado. A etapa 3 de reflexão e aprendizado é para enfatizar que o design evolui, mas de forma orientada pela teoria.
e a 4 de formalização do aprendizado, que o resultado não é só aquele artefato local, mas conhecimento generalizável, principalmente nos princípios de design. Aqui só dando um zoom na etapa 2, para ilustrar essa interação entre pesquisador e participantes. Então, a gente tem aqui, no caso, com o desenvolvimento do BHTEC, a equipe de gestão de inovação do parque sendo tanto praticantes como usuários, e aí entrando como usuários exclusivamente representantes, né, das organizações residentes do parque, trazendo como contribuições, então, os princípios de design, o artefato específico projetado e a utilidade para esses usuários. Aqui, essa imagem busca, essa tabela, né, na verdade, busca trazer, então, o percurso de pesquisa, evidenciando como que foi uma trajetória realmente cumulativa. Então, o problema, os objetivos de pesquisa, o arcabouço teórico com motivações aí teóricas, motivações práticas e o artefato, elas foram sendo progressivamente construídas. Então, a gente tem aqui sempre motivações, né, teóricas, práticas, as práticas muito vinculadas e trazidas pela rede LabMIN, mas junto também com o BHTEC, e motivações teóricas realmente de lacunas, né, que foram gaps que foram encontradas nas teorias, inclusive trazendo aí publicações científicas que foram, na verdade, estruturando, né, essa tese. Considerando, então, a complexidade da pergunta de pesquisa, foi necessário utilizar 3 literaturas aí distintas, são literaturas que, em geral, elas não se conversam, e eu trago a metáfora do Big Bang Jazz para explicar por que essas 3 literaturas elas foram necessárias para essa pergunta de pesquisa. Então, é como se o ecossistema eles fossem os vários músicos, instrumentos que precisam ali estar atuando de uma forma harmônica. O maestro seria o parque tecnológico, que ele orquestra sem controlar. A partitura, o boundary object, que dá uma referência comum para que os diferentes músicos eles toquem juntos de forma coordenada. E eu gosto bastante dessa metáfora do boundary object com a partitura, porque a partitura não é idêntica para todos, mas oferece uma base compartilhada. E a escolha de utilizar uma big band de jazz especificamente é porque no jazz cada músico interpreta a sua parte de maneira única, né? Tem essa característica aí da inovação que o ecossistema tem. Então, na literatura de ecossistema de inovação, o foco é no fenômeno e seus desafios. Então, aqui tem uma síntese do que é abordado lá no capítulo, né, de ecossistema na revisão teórica da tese. E a gente tem a arquitetura do ecossistema, que é a sua estrutura, a gente tem os diferentes nichos, atores aí no mesmo nicho, eles competem diretamente entre si. Os atores também têm relacionamentos entre eles que não necessariamente perpassam o orquestrador, então o orquestrador ele realmente está aqui para promover alinhamento e trazer aqui os objetivos do ecossistema, que é o desempenho inovador do conjunto de atores e a criação de novos empreendimentos, assim como seus próprios objetivos específicos, né? E dessa literatura a gente extrai também princípios de orquestração, então a necessidade de legitimação do orquestrador, porque como eu comentei lá no início, não há, é um contexto em que há autonomia entre os atores e não há mecanismos hierárquicos de governança forte entre eles. A gente tem a necessidade também de compreensão dos interesses dos parceiros, até para o orquestrador ele negociar com esses parceiros e atrair eles para esse ecossistema, a construção de uma visão orientadora para alcançar esses objetivos do ecossistema, mas também para trazer segurança para esses atores, para eles fazerem investimentos específicos no ecossistema, a governança relacional baseada em negociação, a neutralidade competitiva do orquestrador, para que ele não mitigue a sua legitimação, a valorização da heterogeneidade, para a gente ter aqui
as diferentes complementariedades necessárias para o alcance dos objetivos do ecossistema, a articulação, então, dessas interdependências e a gestão da competição, que é o contexto onde você tem competição e colaboração entre os mesmos atores, que é exatamente o cenário de um ecossistema de inovação e que isso precisa ser adequadamente gerido. Na literatura de parques, o foco é no orquestrador, então, e suas funções e objetivos. A gente sintetiza isso no framework de apoio ativos de parque, que é um conjunto de ações, funções e serviços, ações externas voltadas para o estabelecimento de legitimidade e ações internas voltadas para o encorajamento de interações fortuitas ali dentro do ecossistema. Então, a gente tem aqui ações, como que essas ações elas são necessárias, né? Quais são as funções dela dentro do ecossistema. E aqui são serviços exemplares da literatura de como que outros parques, né, outros intermediários de inovação aí que têm uma atuação em redes sistêmicas, executam essa ação. No caso do Boundary Object, o foco é no mecanismo de mediação, então a gente extrai da literatura requisitos de Boundary Objects, que são organizados em aspectos sociais, cognitivos e aspectos representacionais materiais. Esses aspectos representacionais, eles trazem a forma física e o conteúdo do objeto, que então facilitam a interação e o entendimento mútuo. Então, esses aspectos são interrelacionados. Aqui é uma figura para explicar como que esses requisitos funcionam na prática. Então, a gente tem aqui diferentes comunidades de prática, com seus próprios domínios de conhecimento, que estão interessados em um problema ou uma necessidade comum. Eles, então, interagem por meio de um boundary object, então, um objeto que está na fronteira entre eles, e eles trabalham nesse objeto, então, interagem com ele, e vão realizando acordos, então, com base nessa interação conjunta. Esse Boundary Object dá, então, origem a um conhecimento comum compartilhado entre essas diferentes comunidades de prática e faz os indivíduos que estão ali relacionados, que eles aprendam, então traz também uma transformação do conhecimento individual. A gente também tem uma quarta etapa da revisão, então, voltando aqui para a pergunta de pesquisa, como que um parque ele pode apoiar o processo de alinhamento entre os atores participantes, a gente vai na literatura e busca as ferramentas, principalmente de estratégia, né, gerenciais, para ver se a gente poderia utilizar ou adaptar alguma ferramenta existente para o apoio aí de alinhamento entre múltiplos atores, especificamente em ecossistemas de inovação emergentes. E aí, inicialmente, a gente vai para o Ecosystem Pi Model, que é, na literatura de ecossistema, a ferramenta mais solidificada e a ferramenta mais diretamente orientada para apoiar o desenho e a análise do ecossistema de inovação. É como se fosse um canvas que vai ser preenchido, então, com diferentes elementos do ecossistema, e o ator ele, então, reflete sobre a proposta de valor, os atores necessários para essa proposta de valor, os recursos e os riscos, né, de cada um, basicamente a dependência do ecossistema em cada um desses atores, que aí seria uma análise de risco. O que acontece é que esse modelo ele pressupõe uma interdependência conhecida, então que esse ator ele consiga sentar e preencher todas essas categorias, né? O que não é realista no cenário específico que está sendo abordado aqui. E ela realmente é voltada para a estratégia de ecossistema de um ator, inclusive focando muito na análise de risco. Então, a gente expande um pouquinho essa busca e encontra aí no roadmap um próximo candidato interessante, principalmente por trazer um procedimento colaborativo. E o roadmap ele também é voltado para o alinhamento de atores com repertórios distintos, normalmente com as camadas mercado, produto e tecnologia, e ali organizando a estratégia em estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, basicamente, como que a organização ou como que o conjunto de atores ali vão chegar em um determinado local. Mas até por isso, esse pressuposto de que essa trajetória e onde quer chegar já está visível e normalmente sendo
aplicado em contextos intersetoriais. Existem algumas tentativas de abordar roadmapping no contexto de ecossistemas de inovação, mas aí eles trazem um recorte intersetorial para essa necessidade de escopo como mínimo, e aí acaba rompendo um pouco os pressupostos do ecossistema, de heterogeneidade, e ser realmente, não ser limitado a um setor apenas. E, além disso, o roadmapping ele depende de uma abertura informacional, então que esses atores eles realmente sentem e compartilhem, né, as suas estratégias próprias, o que no ecossistema de inovação, muitas vezes os atores nem se conhecem, então esse aspecto de alinhamento afetivo, né, ainda está em construção. A gente vai, então, para a Confrontation Analysis, que é focada em dilemas de atores interdependentes. Ela busca um diagnóstico de atuação de potencial em cenários com potencial de conflito ou cooperação entre atores, mas a literatura específica de confrontation analysis é bem enfática em falar que esses resultados eles não devem ser compartilhados, porque ao você compartilhar esses potenciais de conflito, você já está gerando conflito. Então, ela é voltada para análise individual, não deveria ser utilizada como um boundary object. E, além disso, ela supõe também uma capacidade de avaliar opções e ameaças claramente, tão similar ao Ecosystem PI Model nesse sentido. Então, essa análise acabou justificando a necessidade de desenvolver uma nova ferramenta. A ferramenta que foi desenvolvida foi o Ecosystem Orchestration Canvas, que é o EOC, e ele foi implementado por mim em linguagem R, que é forte no processamento de dados, utilizando aí o pacote Shine para que o usuário não precisasse, né, entrar, realmente ter conhecimento ali de codificação. Eu utilizei também o JavaScript para estender as capacidades interativas, principalmente dos gráficos e dos grafos, HTML para a estrutura de visualização e CSS para melhorar um pouco a aparência. E ele é responsível e amigável à utilização de celular, assim, tem uma boa experiência de leitura e navegação, tanto no computador quanto em dispositivos mobile. Aqui é um vídeo mostrando como que ele funciona. Aqui é a aba inicial, então a gente tem um login e a senha. A partir do momento que é feito o login e a senha, que dá acesso às diferentes seções e abas. Todas as abas, elas têm filtros que, no sentido de reduzir realmente a carga cognitiva, é selecionado apenas o que é de interesse de análise, né, pelo usuário naquele momento. Os gráficos também, os grafos, no caso, eles são interativos, então aqui é uma representação dos relacionamentos existentes entre os diferentes atores, que são os nós, né, e os links. E a gente consegue aqui, então, identificar padrões, clusters, fragmentações e até conectores estratégicos dentro da rede. A gente também tem alguns gráficos para análise, né, de distribuição por perfil, de relacionamento e assim por diante, que são alterados de acordo com os filtros. E no canto inferior direito, perguntas gerenciais, que são basicamente reflexões necessárias ao contexto do ecossistema que cada uma das abas trazem. Então, tanto para o orquestrador quanto para complementadores, elas são diferentes. E aí, por exemplo, a rede de inovação do parque é densa, fragmentada ou apresenta núcleos estruturados. Então, a gente está aqui no usuário BHTech e é o tipo de pergunta, né, e reflexão que dá para ser realizada em cima dessa visualização. Aqui, então, eu vou estar apresentando cada uma das sessões, e eu trago algumas abas que estão aqui em cinza como exemplo de um representante dessa sessão. Então, a seção residentes, ela busca a estruturação de informações e visibilidade dos atores-chave do ecossistema, que as empresas residentes, trazendo o conhecimento sistemático e estruturado desses atores. Então, essa aba caracterização, por exemplo, um dos participantes comentou que lembra muito um repositório, e aí responde a uma falta
de conhecer melhor o que os vizinhos, né, as outras empresas residentes desenvolvem no parque. A seção relacionamentos é uma materialização da dimensão interorganizacional da inovação, então busca trazer aqui uma organização desses relacionamentos interorganizacionais voltados para a inovação, trazendo essa estrutura relacional que acaba remetendo à arquitetura do próprio ecossistema, a dinâmica temporal e a distribuição territorial e a representação visual dessa dimensão interorganizacional é voltada a facilitar a leitura intuitiva e imediata de padrões dessas relações do ecossistema. As complementariedades, então, a gente tem 3 abas: solução das residentes, demanda das residentes, uma análise dos diferentes perfis de relacionamento interorganizacional, para trazer a operacionalização analítica dessas complementariedades, buscando, então, a identificação das interdependências, matching de tecnologia-mercado e potencial de articulação. Então, essa aba solução das residentes, ela se organiza como uma vitrine tecnológica, né, para apresentar essas diferentes tecnologias e produtos disponíveis no parque. Esse slide específico eu coloquei para a gente conseguir ver uma alteração do artefato da versão alfa para a versão beta. Então, aqui foi a principal alteração, né, do mapa de complementariedades para a demanda das residentes. Então, inclusive, o título da aba foi adequado com o feedback dos participantes. E aí, vendo a expansão, né, de um estado inicial de testes para uma versão mais polida, de acordo realmente com a utilização e da visão mesmo dos usuários. A seção indicadores, ela traz um monitoramento estruturado de métricas de desempenho de inovação, focando aqui muito no potencial formativo. Então, para deixar claro para os atores do ecossistema o que é valorizado ali e quais são as expectativas do orquestrador em relação ao ecossistema e em relação ao desempenho dos atores dentro dele, que também é algo enfatizado na literatura de ecossistema de inovação como necessário. O parque, então, aqui como orquestrador, com 2 abas, serviços e parceiros. Essa seção é voltada para a reflexividade do parque, então, para ele ter o seu serviço, suas parcerias estruturadas, para ele conseguir refletir em cima delas, mas também para uma gestão de inovação, de informação do parque, até porque tem muito projeto, né, uma rotatividade da equipe. E para as organizações residentes, trazer também a legitimidade do orquestrador pela visibilidade das frentes estratégicas e o que ele agrega ao ecossistema. Então, aqui eu apresentei, então, como que ele foi, o EOC, ele foi implementado na prática, né, do BHTEC, e aqui a gente tem a configuração conceitual consolidada desse Boundary Object, então, derivada das implementações utilizadas nas intervenções, mas aqui abstraída de suas especificidades contextuais. Então, a gente tem 4 módulos: a rede de relacionamentos, atores-chaves, complementariedades e orquestrador. Dentro de rede de relacionamentos, a gente tem a tabela de relacionamentos com histórico, mapa geográfico com alcance territorial, evolução da rede com aí aspectos temporais, de expansão, consolidação ou retração da rede, a visualização da rede em si, trazendo a arquitetura do ecossistema, atores-chave com informações sobre esses atores, um mapa de recursos, então, como se fosse um mapa de capacidades, né, do que cada ator agrega, e indicadores. Complementariedades, então, aqui trazendo uma análise principalmente de interdependências e uma reflexão sobre elas, da análise de diversidade de relacionamentos, soluções e demandas dos autores, então, voltando também a um planejamento de relacionamentos e orquestrador com serviços e afiliações institucionais dele.
Então, no início da discussão, eu busquei trazer como que o artefato ele responde e se relaciona com cada um dos referenciais propostos. Então, aqui no caso, ecossistema de inovação com os princípios de orquestração que vieram da literatura e como que o artefato contribui para cada um deles. Então, por exemplo, compreensão dos interesses dos parceiros. O EOC, ele torna visível algo que antes estava disperso. Então, cada ator ali, ele registra suas competências, suas ofertas, suas necessidades. E o EOC, ele transforma esses interesses implícitos em interdependências visíveis necessárias, então, a essa coordenação estratégica. Em relação à literatura, então, de parques, ao framework de apoio ativo, a gente tem como exemplo a ação de correspondência, e o EOC ele facilita o encontro entre quem tem uma solução e quem tem uma demanda, ampliando, então, essas possibilidades de articulações voltadas à inovação aberta e identificação de sinergias. E aqui relacionado com os requisitos, né, de Boundary Object e como que esses requisitos eles foram materializados no artefato. Então, por exemplo, a mediação de diferença entre especialistas, o EOC, ele estrutura informações complexas em uma linguagem comum, e como eu já mencionei, isso não significa que todos passem a pensar igual, mas que todos discutam a partir de uma base representacional comum. Então, inclusive as perguntas gerenciais, elas acabam orientando a atenção e moldando o diálogo, né? Como o EOC foi desenvolvido para ser utilizado em uma reunião, o que vai ser discutido nessa reunião? E aí, ao tornar essas divergências elas visíveis, ele cria condições para que elas sejam explicitamente negociadas de forma construtiva. Então, a generalização na Action Design Research, ela é de 3 níveis, de problema, solução e princípios de design. Então, em relação ao problema, a gente tem o contexto em que o ecossistema ele é organizacionalmente denso, mas ele não tem mecanismos estruturados de alinhamento, então é como se, utilizando lá os termos de Adner de 2017, que é basicamente quem postulou que o ecossistema ele pode ser gerenciável e orquestrável, seria uma mudança do ecossistema com uma filiação, então, que ele é denso, né? Então ele tem todos esses fatores, mas tá passando para ser um ecossistema com estrutura, com a estruturação dessa estrutura de alinhamento, como o próprio nome diz. A solução em si seria a configuração conceitual com a estrutura e funcionalidades do EOC, então, com uma estrutura genérica e adaptável, e com uma lógica conceitual teórica ali que está por trás dela. E o nível 3, que é o maior nível de generalização na Action Design Research, que são os princípios de design que trazem a síntese do conhecimento produzido nessas interações e diretrizes para o desenvolvimento de novos artefatos. Então, aqui estão, né, os princípios de design para a promoção de alinhamento em ecossistemas emergentes. O primeiro é tornar visível a arquitetura relacional, então, mapeando as interações da rede. O segundo, reforçar a legitimidade do orquestrador, então, formalizando sua atuação e direcionando também a atenção para o que o orquestrador agrega para aquele ecossistema, até mesmo para que ele consiga continuar atuando, né, como orquestrador legitimado. O terceiro, integrar o artefato às rotinas dos atores. Então, como eu mencionei, o EOC ele foi desenvolvido, e o artefato no geral, para ser utilizado no ritual formal, reuniões, então, com base e sendo base para estruturar o diálogo entre diferentes comunidades. O quarto, estruturar o artefato com base em perguntas gerenciais, então trazendo utilidade para os usuários, ser informativo e acionável. E um suporte estratégico realmente à tomada de decisão, apoiando no alinhamento de expectativas e a realização de combinados estratégicos.
O 5 é a personalizar a interação com o artefato, então a gente tem aí diferentes atores, ainda mais no contexto de um parque, né? Os atores são heterogêneos e têm diferentes necessidades informacionais. E aí trazendo então um ajuste de visualizações e níveis de acesso para a redução da sobrecarga cognitiva e respeito à sensibilidade e à confidencialidade dos dados em contextos aí de competição. As perguntas gerenciais, então, que são, né, aqui o quarto item dos princípios de design, elas são organizadas em desafio de orquestração, elemento e funcionalidade no artefato e as perguntas gerenciais. Então, as perguntas gerenciais que guiam a discussão, elas são relacionadas aos objetivos e decisões necessárias ao ecossistema. Então, a gente tem aí uma congruência. E é interessante também que a lógica de concepção dessas perguntas, então, aqui na tese, que elas vêm e são decorrentes do desafio, ela acaba auxiliando que outros contextos eles possam reinterpretar e reformular essas perguntas a partir de seus próprios desafios, preservando os princípios subjacentes ao estipular realmente a lógica de como que elas foram criadas. E aqui, então, passando para a conclusão, esse trabalho tem limitações e delimitações, então, as limitações, elas decorrem principalmente do recorte teórico adotado, da concentração empírica em um único ecossistema, no caso com o parque como orquestrador, né, o BHTEC, e a ausência de acompanhamento longitudinal do artefato como prática institucionalizada em si. Ele foi utilizado de forma real em reunião, mas em caso piloto, né? Não institucionalizada. E aí ele precisaria passar ainda por uma etapa de produtização no sentido de elaboração de manual de uso, treinamento de equipe e assim por diante. Eu queria ressaltar também a delimitação, né, que o EOC ele deve ser compreendido como um recurso sociotécnico complementar e não como um substituto de capacidades organizacionais. Inclusive, ele combina muito bem com aqueles serviços que aparecem lá no framework de suporte ativo a parques. Então, a contribuição original, voltando para a pergunta de pesquisa, né, como um parque ele pode apoiar processos de alinhamento entre os atores participantes, a gente foca, então, em como que esse alinhamento ele é operacionalmente construído, e essa tese contribui ao explicitar como que a orquestração ela pode ser materialmente sustentada por meio, então, de um mecanismo sociotécnico, né, de um boundary object, e também traduzindo esse mecanismo em conhecimento de design generalizável por meio dos princípios de design. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. E aqui os artigos vinculados à tese, né? Então, é como se a tese ela fosse estruturada em artigos. E aqui a gente espera, em breve, mais 2 artigos com avanços, né, desses de congresso, para contribuir com a discussão internacional no tema.